Boa noite, pessoal. Estamos aqui na reunião para apresentar a CodeTech. Conversamos recentemente com os donos, né? Pode passar, Bruna. Apresentar um pouquinho da introdução da CodeTech. Foi criada por dois irmãos em 93, com a ideia de renovar essa área de climatização, né? Então aqui estão os principais objetivos. Missão, né? A principal missão é melhorar os serviços, sempre. A visão a gente já coloca está em primeiro lugar na prestação de serviço do ramo de ar-condicionado. Em relação a valores, temos aqui as qualidades e excelências dos colaboradores, educação e treinamento sempre, agilidade no serviço e ética, respeito e integridade com os seus clientes. Né? Deixa eu passar, Bruna. Esses são os principais clientes da empresa, né? Bem conceituados, né? Ernst Young, Microsoft, onde prestam os principais serviços de manutenção. Com isso, separamos aqui também umas características dos serviços principais. Pode passar. Bom, categorizamos como intangibilidade, os meios de conhecer os serviços ofertados. Hoje a empresa tem muitas indicações de clientes, né, o foco. Com isso, identificamos que falta um pouquinho sites e redes sociais a serem incrementadas. Né? Falta de meios para educar o cliente. Também temos a heterogeneidade, meios para manter, como por exemplo, treinamento, diversificação dos treinamentos, né? Para manter o padrão dos colaboradores. E o problema que a gente identificou foi justamente isso, né? A necessidade de uma variação maior nos treinos. Né? Pode passar, Bruna, por gentileza. Também temos aqui a inseparabilidade, a relação entre cliente e funcionário, né? Super importante para que o funcionário está sempre disposto a informar as dúvidas dos clientes, né? Não deixar, por exemplo, um problema ali dos clientes pensar que sabe mais que o nosso colaborador, né? E temos a perecibilidade, agendamento de serviço. Isso é um ponto que a gente tem que ficar bem atento, para a gente não deixar a nossa agenda ficar lotada e a gente perder serviço, mão de obra e manutenção, serviços, né? De serviço, falarei os 3 primeiros da nossa análise. O produto principal da CodeTech é a instalação e manutenção de ar-condicionado, sistema de exaustão, ventilação e umidificação. Para facilitar os serviços, as informações são encontradas majoritariamente no site ou em conversas e ligações com a empresa, e o recebimento e confirmação dos pedidos é feito por telefone ou e-mail. A cobrança também pode ser feita ou por e-mail ou por WhatsApp, e há várias formas de pagamento, como a transferência bancária, boleto, cartão de débito ou crédito em até 12 vezes. Para realçar o serviço, o cliente recebe uma visita da empresa antes da prestação e após recebe a orientação de uso do ar-condicionado ou do equipamento. Como o serviço é prestado na localização do cliente, a primeira visita é gratuita e as demais são cobradas R$ 80. E em todas as visitas, os colaboradores são acompanhados por alguém para a segurança de ambas as partes. E, dependendo do fornecedor do ar-condicionado, a garantia é de 1 ano. E, além disso, também das exceções que temos, a avaliação do serviço após feito, né? Após a prestação da instalação pelo dono do negócio. O tempo de prestação dos serviços, tanto instalação quanto manutenção, varia, na verdade, de acordo com a demanda. Porém, o estabelecido é residencial até 2 máquinas, duração de 1 a 2 dias, e projetos maiores, duração de 1 semana a 1 mês. O horário de atendimento da empresa é de segunda a sexta, das 8 às 18, porém as obras podem ser realizadas durante a noite ou no fim de semana. A CodeTech atende São Paulo e regiões próximas, porém possíveis projetos no Brasil inteiro podem ser realizados diante do tamanho da obra e a rentabilidade do contrato. É uma exceção os serviços prestados à Unimed, que é um parceiro da empresa que atende todo o país, portanto a empresa atenderia qualquer estado, caso necessário, caso a Unimed solicitasse. A promoção é feita principalmente por indicações, é o forte da empresa, porém também é realizada pelo site, redes sociais, stands em feiras e já foi utilizado o impulsionamento no Google. E sobre a educação, a empresa não tem uma grande preocupação em educar o cliente. Falar sobre outros 5 P's, sobre preço, o custo monetário que o cliente terá são mão de obra, equipamento e o próprio ar-condicionado. O custo não monetário são o esforço físico, tempo gasto e risco relacionado ao serviço. Pode passar. Sobre processo, os processos seguem o mesmo passo, só variam em 2 pontos. Instalação depende da máquina
e a manutenção depende do tamanho do serviço, sendo a manutenção é de acordo com a necessidade do cliente. No caso de B2C, o processo é igual tanto para a manutenção quanto para a instalação. Verificar o local e depois faz a manutenção ou instalar a máquina. Vai passar. No caso de P2B, o processo diferencia de acordo com o tamanho da máquina. Para a instalação de grande porte, analisar o projeto com o arquiteto, decidir a saída e instalar a máquina. Para a instalação de máquina pequena, checar o local, calcular a potência e a quantidade de máquina e depois instalar. A manutenção é igual do processo de P2C, porém realizado mensalmente. Pode passar. Sobre a produtividade e qualidade é analisada pelo dono da empresa e pelo cliente, sendo as avaliações dos clientes são verbais. Não existe um formulário digital escrito. Vou passar. Sobre pessoa que trabalha para a empresa, eles contratam pessoa experiente na área de instalação ou manutenção. Quando os funcionários iniciam seus contratos, já recebem um treinamento não muito intenso, mas suficiente. Pode passar. Sobre evidência física, os clientes normalmente não visitam o local. Os funcionários usam uniforme patronizada pela empresa. Os veículos utilizados têm o logo da empresa e também tem um endereço onde guarda os equipamentos e as máquinas. Pode passar. Olhando para o que foi exposto, nós definimos que o posicionamento de mercado da Coldtech é passar a ideia de que eles são uma empresa confiável, que se preocupa com o cliente e sempre tem como objetivo atender as expectativas do cliente. Além disso, eu também vou falar sobre as melhorias das características dos serviços. Sobre a intangibilidade. A melhoria que nós pensamos é investir mais nos meios de comunicação, enfatizando os meios digitais. Dentro da heterogeneidade, a melhoria que nós queremos propor é a de trazer diferentes pessoas para treinarem os funcionários, além dos donos. Já a melhoria em relação à inseparabilidade é propor um treinamento psicológico aos funcionários para que eles consigam lidar mais facilmente com os clientes e solucionar questões do dia a dia. Já dentro da perecibilidade, nós pensamos que oferecer um bônus por hora extra aos funcionários é a melhor coisa a se fazer. Falando sobre as propostas de soluções relacionadas às 8 P's do composto de marketing de serviços. Na promoção e educação, vimos que a empresa tem contas em redes sociais e tem o próprio site. No entanto, vimos que não tem um acompanhamento muito frequente das redes sociais, então seria interessante colocar uma pessoa para se responsabilizar por essa atividade. No site, seria interessante colocar mais detalhes a respeito dos serviços ofertados e também mais detalhes a respeito da empresa também. Um pouco mais de conteúdo, né? Na produtividade, seria interessante colocar metas, né? Para que os funcionários se desenvolvam melhor profissionalmente e assim a empresa junto com eles, né? E também pedir, na parte da qualidade, pedir feedbacks escritos por e-mail ou por enquetes. No ponto de pessoas, os treinamentos são bem efetivos, mas uma opção de treinamento seria pedir que os funcionários novos acompanhem os funcionários experientes para que eles conheçam um pouco das atividades do dia a dia e das tratativas com os clientes. Na evidência física, seria muito importante colocar uma placa na fachada da empresa para facilitar a identificação do endereço oficial da empresa, né, e trazer um pouco mais de segurança para o cliente. Pode passar. Outras melhorias levantadas são reciclar o material de instalações anteriores, né? Isso diminuiria o custo de algumas instalações e também traria uma imagem mais eco-friendly para a empresa. Outra melhoria seria focar o marketing nos negócios B2B, isso porque os B2B são os negócios mais lucrativos, né? Para a empresa de ar-condicionados. Diante de todas essas melhorias, o novo posicionamento da empresa seria, na verdade, reforçar a imagem de ser uma empresa confiável e responsável, mas também trazer um posicionamento mais ecológico e moderno para a empresa. Obrigada pela atenção. Alguém tem alguma pergunta?